O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, Introdução, parte 7. Para muitas pessoas, a oposição dos cientistas, se não é uma prova, é pelo menos uma forte presunção contrária. Não somos daqueles que se levantam contra os sábios, porque não queremos que digam que os insultamos. Temo-los, ao contrário, em grande estima, e seríamos muito honrados de estar com eles. Mas sua opinião não poderia ser, em todas as circunstâncias, um julgamento irrevogável. Desde que a ciência sai da observação material dos fatos e trata de apreciar e de explicar esses fatos, o campo está aberto às conjecturas. Cada um traz seu pequeno sistema, que quer fazer prevalecer e o sustenta com obstinação. Não vemos todos os dias as opiniões mais divergentes alternativamente preconizadas e rejeitadas, logo repelidas como erros absurdos, depois proclamadas como verdades incontestáveis. Os fatos, eis o verdadeiro critério de nossos julgamentos. Os argumentos sem réplica. Na ausência de fatos, a dúvida é a opinião do sábio. Para as coisas notórias, a opinião dos sábios fez fé a justo título, porque eles sabem mais e melhor que o vulgo. Mas em fatos de princípios novos, de coisas desconhecidas, sua maneira de ver não é sempre senão hipotética, porque não são mais que os outros isentos de preconceitos. Eu diria mesmo que o sábio, talvez mais preconceito que qualquer outro, porque uma propensão natural o leva a tudo subordinar ao ponto de vista que ele aprofundou. O matemático não vê prova senão numa demonstração algébrica. O químico relaciona tudo com ações dos elementos e etc. Todo homem que faz uma especialidade a ela subordina todas as suas ideias, tira-o de lá e frequentemente ele desarrazoa porque quer submeter tudo ao mesmo crivo. É uma consequência de fraqueza humana. Consultarei, pois, voluntariamente e com toda a confiança, um químico sobre uma questão de análise, um físico sobre a força elétrica, um mecânico sobre uma força motriz, mas eles me permitirão, sem que isso prejudique o apreço do seu saber especial, de não ter na mesma conta a sua opinião negativa em fatos do espiritismo, não mais que o julgamento de um arquiteto sobre uma questão de música. As ciências vulgares repousam sobre as propriedades da matéria, que se pode experimentar e manipular à vontade. Os fenômenos espíritas repousam sobre a ação da inteligência, que tem a sua própria vontade e nos provam, a cada instante, que elas não estão à disposição de nossos caprichos. As observações, portanto, não podem ser feitas da mesma maneira. Elas requerem condições especiais e um outro ponto de partida. Querer submetê-las ao nosso processo ordinário de investigação é estabelecer analogias que não existem. A ciência propriamente dita, como ciência, portanto, é incompetente para se pronunciar na questão do espiritismo. Não tem que se ocupar com isso, e seu julgamento, qualquer que seja, favorável ou não, não poderia ter nenhuma importância. O espiritismo é o resultado de uma convicção pessoal que os sábios podem ter como indivíduos, abstração feita de sua qualidade de sábio. Mas querer deferir a questão de ciência equivaleria a decidir a existência da alma por uma assembleia de físicos ou de astrônomos. Com efeito, o espiritismo está inteiramente baseado na existência da alma e do seu estado depois da morte. Ora, é soberanamente ilógico pensar que um homem deve ser um grande psicólogo porque é um grande matemático ou um grande anatomista. O anatomista, dissecando o corpo humano, procura a alma, e porque não a encontra sob o seu escapelo, como nele encontra um nervo, ou porque não o vê fugir como um gás, conclui daí que ela não existe,
porque ela não se coloca em ponto de vista exclusivamente material. Segue-se que ele tenha razão contra a opinião universal? Não. Vê depois que o espiritismo não é da alçada da ciência. Quando as crenças espíritas forem vulgarizadas, quando forem aceitas pela massa e a julgar pela rapidez com que eles se propagam, esse tempo não estaria longe. Ocorrerá com ela o que ocorre em todas as ideias novas que encontrar oposição. Os sábios se renderão às evidências. Eles a atingirão individualmente pela força das coisas. Até lá, é intempestivo desviá-los dos seus trabalhos especiais, para constrangê-los a se ocuparem de uma coisa estranha, que não está nem nas suas atribuições, nem em seu programa. À espera disso, aqueles que, sem um estudo prévio e aprofundamento da matéria, pronunciam-se pela negativa e zombam de quem lhes colhe a opinião, esquecem que o mesmo ocorre na maioria das grandes descobertas que honram a humanidade. Eles se expõem a ver seus nomes aumentarem a lista dos ilustres proscritores das ideias novas e inscrito ao lado dos homens da douta Assembleia que, em 1752, acolheram com uma imensa explosão de riso o relatório de Franklin sobre o para-raio, julgando-o indigno de figurar ao lado das comunicações que lhe eram endereçadas, e desse outro que ocasionou perder à França o benefício da iniciativa da Marinha a vapor, declarando o sistema de Fulton um sonho impraticável. E essas eram questões da sua alçada. Se, pois, essas assembleias que contavam com em seu seio com a elite dos sábios do mundo não tiveram senão o escárnio e o sarcasmo por ideias que não compreendiam e que alguns anos mais tarde deveriam revolucionar a ciência, os costumes e a indústria, como esperar que uma questão estranha aos seus trabalhos obtenha mais favor? Esses erros, de alguns lamentáveis por sua memória, não poderiam lhe tirar os títulos que, por outra coisa, adquiriram a nossa estima. Mas é necessário que um diploma oficial para ter bom senso e não se contam fora das poltronas acadêmicas, senão tolos e imbecis. Que se analisem os adeptos da doutrina espírita e se verá se nela não se encontram senão ignorantes. E se o número imenso de homens de mérito que a abraçaram permite se a relegue ao nível de crenças vulgares, o caráter e o saber desse homem valem bem o que se diz. Uma vez que eles afirmem, é preciso ao menos que haja alguma coisa. Repetimos ainda que os fatos que nos ocupam se encerrassem no movimento mecânico dos corpos à procura da sua física. Desse fenômeno entraria no domínio da ciência, mas desde que se trate de uma manifestação fora das leis da humanidade, ela escapa da competência da ciência material, porque ela não pode se exprimir nem por algarismos, nem pela força mecânica. Quando surge um fato novo que não compete a nenhuma ciência conhecida, o sábio, para estudá-la, deve fazer abstração da sua ciência e dizer-se que é para ele um estudo novo, que não se pode fazer com ideia pré-concebida. O homem que considera a sua razão infalível está bem perto do erro. Mesmo os que têm a ideia mais falsa que se apoiam sobre a sua razão, e é em virtude disso que rejeitam tudo o que lhes parece impossível. Os que outrora repeliram as admiráveis descobertas de que a humanidade se honra, faziam todo o apelo a esse julgamento para rejeitá-los. Ao que se chama razão, frequentemente, não é senão orgulho disfarçado, e quem quer que se creia infalível se coloca como igual a Deus. Dirigimos-nos, pois, àqueles que são bastante sábios para divulgar daquilo que não viram e que, julgando o futuro pelo passado, não creem que o homem tenha alcançado seu apogeu, nem que a natureza tenha virado
para ele, a última página do seu livro.